Na aula anterior a gente viu sobre a abertura, que é comparando com a torneira ali o tanto que a gente abre. Mas, independente do tanto que a gente abrir essa lente nossa aí, tem uma coisa que é muito importante. É a quantidade de luz disponível. É a mesma coisa se tem água ou não. Lembra que eu usei de exemplo que tinha só um pouquinho de água, só estava pingando? Então a gente teve que deixar mais tempo até que o balde enchesse. Então a velocidade é basicamente isso. Nós vamos regular essa abertura, né, que pode ser mais, pode ser menos, mas a velocidade é o tempo que nós vamos deixar esse buraco aberto para que realmente entre aquela quantidade correta de luz, que pode às vezes demorar horas ou minutos ou milésimos de segundo. Isso é muito relativo. Você está fazendo uma foto de dia tem muita luz, então essa foto vai ser rápida. Mas e se você estiver fazendo uma foto à noite, de estrela, por exemplo? Então, tem hora que você faz foto com 1/1000, né, que seria 1 segundo dividido por 1000, é 1 milésimo de segundo, e tem hora que você faz foto com 5 minutos, 10 minutos de exposição, se você quiser fazer aquele risco das estrelas, né, ou qualquer foto noturna, mesmo que não risque as estrelas, você tem que fazer aí com 30 segundos, tal, porque você não tem luz, tem muita pouca luz. Então a velocidade é você determinar esse tempo. E como é que você controla isso? Tá? Toda câmera vai ter aí como você regular esse tempo, tá? E vai ser geralmente em milésimo de segundo, que a gente fala, por exemplo, 1/100, né? Então, a gente fala 100 de velocidade, talvez não use falar esse 1/100, a gente fala 100, 100, 60, 30, 200, né? 500 de velocidade. O que é 500? Quer dizer, é 1/500, é 1 segundo dividido por 500. Quando tem muita luz, sempre vai ser mais rápido que 1 segundo, né? E quando tem pouca luz, de repente você vai precisar de mais tempo. O que a velocidade vai interferir aí na sua fotografia? O que ela. É lógico, você tem que encher o seu balde ali, encher a sua câmera de luz. Só que quando você faz uma foto mais rápida, você meio que congela o momento, né? Então a gente tem aqui um gráfico, olha, 1/1000, 1/500, 1/250, até 1/2, ele que seria meio, né? O que? Meio segundo. Quando a gente faz com 1/1000, a gente congela o movimento. A gente bateu a foto ali e já foi. Nem abriu, já fechou de novo o buraco. E quando você faz, por exemplo, de meio segundo, igual no nosso exemplo aqui, você vai abrir, vai ficar ali meio segundo e vai fechar. Nesse tempo, a sua câmera está capturando o que está acontecendo. Então ali, se uma pessoa estiver correndo, ela vai ficar borrada, vai fazer aquele borrão na imagem. Então você vai capturar esse tipo de movimento. Então vai depender muito do que você quer fazer. Você quer congelar a imagem? Você quer deixar um borrão? Então isso vai ser muito relativo. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Essa é uma foto que eu fiz em Manhattan, que eu usei ali uma lente de 14 milímetros, mas aqui é indiferente, né? Eu usei um ISO 250, 5.6 de abertura, abertura média, e eu usei 0.6, quer dizer, mais ou menos meio segundo aí. Nesse meio segundo, os táxis amarelos aí fizeram esse movimento. Olha que legal. A ideia minha era fazer mesmo esse borrão, né, para que eles ficasse riscado assim, ficasse uma foto diferente. Detalhe, quando você está fazendo esse tipo de foto lenta, não dá para fazer na mão. Né? De repente aí, até um limite você consegue fazer na mão, mas tem um limite que você já não consegue. Então meio segundo não se consegue fazer na mão. Eu estava usando aqui um tripé, né? O tripé você coloca ele ali e ele vai estabilizar a sua câmera, vai ficar paradinha, não vai mexer. Tanto que o que estava mexendo na cena, que era o táxi, né? Tem uma pessoa ali andando do lado esquerdo, ficou borrado. E o restante, que é os prédios, né?
ficou bem fixo, assim, bem nítido, né? A ideia é essa, fazer esse contraste. Olha a bandeira lá, também está tremulando um pouquinho. Eu usei, então, um tripé. Um outro detalhe aqui que eu vou falar mais como curiosidade agora, né? Uma coisa talvez mais avançado, que quando eu estou fotografando de dia, com essa abertura de 5.6 e um ISO 250, que a gente ainda não aprendeu sobre isso, vai aprender, mas aqui é um ISO baixo, essa foto aqui tem muita luz, ela seria mais rápida, seria, sei lá, 1/500, mas eu usei aqui um filtro ND. O que os filtros fazem? Você acopla ele na frente da lente, ele é como se fosse um óculos escuro, ele segura a luz. Então, para mim conseguir diminuir essa velocidade, eu tive que bloquear essa luz ali. Tá? O filtro é uma coisa mais avançada que você ainda vai aprender no futuro. Mas basicamente ele segura a luz. Então eu impedi que essa luz entrasse de uma vez. Ela entrou muito devagar. Então foi onde eu consegui fazer com essa velocidade bem baixa. Tá? E a próxima imagem já é uma foto aí de aviação, né? Que eu fiz, foi no New Yorker Show, que eu fiz do Blue Angels, né? Essa esquadrilha do Blue Angels, e todo mundo sabe que avião de caça é muito rápido. Eles, por mais que eles fazem a demonstração às vezes mais devagar do que eles conseguiriam atingir, é coisa de 400 km por hora, tá? Eu acredito, talvez até mais. E eu, para congelar essa imagem, fazer eles nítidos, igual tá aí, eu tive que usar uma velocidade muito alta. No caso, 1/2000, tá? Então, assim, se eu usasse, por exemplo, 1/100, nesse 1/100, que se uma pessoa estivesse andando na rua ia ser de boa, o avião ia se mover, ia sair só um borrão. Então, eu tive que usar uma velocidade alta. Então, você vai determinar a velocidade, primeiro, de acordo com o tipo de cena que você está fotografando. Ah, eu estou fotografando avião, é muito rápido. Eu estou fotografando carro de corrida. Ou eu estou fotografando pessoas andando. Então vai ser relativo com o que você estiver fazendo. E você vai usar uma velocidade lenta, né? Se você quiser fazer aquele borrão que eu fiz. E a outra coisa é, quando você tem pouca luz, você vai ter que trabalhar com uma velocidade mais baixa. Então, por isso que todo fotógrafo de paisagem, que geralmente faz foto depois do pôr do sol ali, a luz está bem baixinha, ele usa um tripé, porque a câmera tem que ficar durante 1 segundo, às vezes 2 segundos, 5 segundos fazendo a foto ali, porque ele quer ele não quer abrir muito, porque ele quer aquela profundidade de campo mais nítido, né? Ele não vai conseguir segurar na mão 3 segundos sem tremer, é impossível. Então ele vai fazer no tripé. Uma outra coisa que muita gente talvez não fique em dúvida no começo é qual a velocidade mínima que se consegue fazer na mão. Então tem uma dica fácil assim da gente seguir, que é o seguinte: quando você está fazendo um evento, vou dar um exemplo assim, você está fazendo lá um casamento e tal, e você está escuro, né? Não tá, o cenário já está meio de noite ali, e você precisa deixar entrar aquela quantidade de luz. Vamos esquecer que você tem flash, que é um outro passo, é um recurso para criar uma luz artificial. Então você abre a sua lente, né? Você tem uma lente clara lá, você abre porque você tem pouca luz para poder você conseguir fazer essa foto. Aí, mesmo assim abrindo, ainda está meio escuro, você vai abaixando a velocidade, porque quanto mais devagar, mais luz vai entrar. Só que como você está fotografando na mão, existe um limite onde, se você abaixar muito, as suas fotos vão sair tremidas. Eu já vi gente perder todas as imagens porque trabalhou com uma velocidade muito baixa. O que seria muito baixa? Vamos supor que você está usando uma lente de 50 milímetros. A velocidade mínima que você deve trabalhar é 50, 1/50. Porque se você colocar 1/40, 1/30, a sua foto vai tremer. Se você tiver
com uma lente que é um pouco tele, né? Por exemplo, 100 milímetros, igual essa aqui, ó, 100 milímetros, você está dando zoom, né? Ela era 18, agora eu coloquei para 100. O mínimo que você deve usar é 100 de velocidade. E detalhe, ainda arredonda para cima, que é o 125 que a gente costuma usar, né? E se quiser ter segurança, um pouco mais ainda. Se você usar uma velocidade de 60, dando zoom com 100 milímetros, você vai tremer sua foto. Certeza. Aí tem algumas variáveis. Por exemplo, essa lente aqui, ela tem o VR, que é o Vibration Reduction, né? Ele reduz a vibração, tá? Essa lente aqui, por exemplo, olha, ela também tem isso, ó. É o OIS. Ela tem aqui um recurso de diminuir essa vibração. Porque, por exemplo, ela é uma 400 milímetros. Se eu uso ela em 400, eu vou ter que usar a velocidade em 400, né? 1/500 aí. E isso, de repente, é escuro, né? É muito rápido, você está deixando a luz entrar muito pouco. Então, sair escura. Então, essa lente aqui, eu consigo trabalhar com menos velocidade, até 1/125 eu consigo usar, mesmo usando 400, porque ela tem esse redutor de vibração, tá? Então, quando a lente tem isso, né, a gente chama também de lente estabilizada, né? O que é estabilizada? É que assim, você treme, mas ali dentro ela tem um motor, uma coisa ali que vai manter ela estável. Isso é muito bom. Ajuda você a trabalhar com velocidade mais baixa. Só que existe também um certo limite, porque às vezes você abaixa muito a velocidade. Eu posso então trabalhar com 1/15, né? Aqui, ó, por exemplo, eu estou usando 18, né? Eu posso usar 1/15. Teoricamente, poderia, se a lente fosse estabilizada, só que tem um problema. Esse 1/15, o seu motivo, que é o que você está fotografando, que pode mexer. Aí ela não existe mágica. Então vamos supor que você coloca 1/15. De repente você não treme, mas a noiva que você está fotografando lá mexeu. Então ela vai sair borrada, tá? Por regra, assim, eu gosto de usar 1/125 ou 1/250 se eu tiver muita luz, se tiver de dia, tá? Se for aí igual um show aéreo e tal, aí é outra conversa. Mas pessoas, pelo menos 1/125. Então é isso, a velocidade aí é mais uma coisa que a gente coloca na conta, abertura, velocidade, e na próxima aula a gente vai falar sobre o ISO. Então até lá.